eu preciso compartilhar isso com a nossa igreja. Sabe por quê, queridos? A Bíblia é um livro de histórias. Por que nós sabemos as histórias que aconteceu no ministério de Jesus? Porque elas foram o quê? Escritas. Por que nós falamos de Zaqueu até hoje? Porque essa história foi escrita. Por que nós falamos da oferta da viúva pobre? Porque essa história foi escrita. Por que nós falamos da história do semeador? Porque essa história foi escrita. Então preste atenção. Eu cheguei da Bahia há 17 anos. Quando eu vim para cá eu tinha 17 anos e hoje eu tenho 34 anos. Vim morar com meu tio. Fiquei na casa dele por 9 meses. E aí, depois de 9 meses morando na casa do meu tio, eu arrumei um porão lá no bosque dos eucaliptos, que eu amava muito. Achava que arrumei o porão lá no bosque dos eucaliptos. Eu amava muito aquele lugar. Eu achava que era o tipo de apartamento que pode ser embaixo de uma casa, mas para mim era um apartamento, era um porão apartamento. Igual um prédio, sabe, pastor? Eu pagava R$100 de aluguel. Mas eu tinha muita alegria de morar ali e também de pagar aquele aluguel com os meus próprios esforços. Porque eu sei que Deus sempre esteve comigo. Então, depois de morar na casa do meu tio, eu fui então morar neste porão que era o meu novo apartamento, meu primeiro apartamento. Fui morar lá só com uma coberta, mas depois Deus foi preparando as coisas. E através de uma vizinha chamada Marli, ela fez um mutirão na rua, onde todos colaboraram. Um deu colchão, um outro deu um fogão, só de 2 bocas. Tudo bem que só uma funcionava. Era azul, era um charme de fogão. Um outro deu a cama, o outro deu as panelas, enfim. No final da tarde eu já estava instalada no meu porão apartamento que eu precisava. E à noitinha essa vizinha me trouxe uma tigela de sopa. Que delícia. Era a minha janta. E eu fui dormir muito feliz com a fidelidade de Deus e cheia de esperança para um futuro. Deus é muito detalhista e organiza tudo com muito carinho para nos surpreender. Depois de 1 ano, eu mudei para uma edícula, que ficava no fundo daquele quintal, lá mesmo, da casa do porão onde eu morava. E aí naquela edícula, agora, eu podia pagar R$200. Morei nesta casa por 5 anos. Mas lá aconteceu algo ainda mais extraordinário. Eu conheci Jesus como meu Salvador. E foi maravilhoso ser atraída por Ele, por tanto amor. Num determinado dia, depois de convertida, eu estava numa igreja e ouvi uma pregação de um pregador angolano. E esse pregador, pregando com muita autoridade, ele profetizou na vida de algumas pessoas e ele disse: ide e comprai sem dinheiro. E eu então peguei aquela palavra para mim. E ele profetizou algumas coisas, que eu iria sair do aluguel e iria comprar a minha casa. Mas sem dinheiro. Mas eu acreditei. Eu peguei aquela palavra para mim. E eu fiz exatamente do jeito que ele orientou. Eu comecei a visitar várias imobiliárias. Mas eu não tinha dinheiro. Então eu fazia assim. Eu me arrumava e eu ia para os empreendimentos. Eu ia para as imobiliárias. Pela fé. Eles me mostravam tudo. Até parecia que eu tinha dinheiro para comprar. Mas eu ia lá fazer o que o homem de Deus mandou. E eu ia lá. Até que um dia eu entrei numa destas imobiliárias e o corretor me falou: aqui tem um apartamento para você. Em 10 vezes a entrada e depois 48 sem juros. Amém! Estava a palavra concretizada. O profeta diz: ide comprar sem dinheiro. Então ela pegou a palavra. Já vendi sapatos, móveis, e no período da faculdade, com a crise, o desemprego que assolou, eu vendia bijuterias, às vezes por R$7, por R$5 e por aí. Mas Deus sempre me abençoando, dizimando e ofertando. E cada vez mais eu ia crescendo. A minha fé ia crescendo e eu também.
Depois de formada, cheia de sonhos, já pagando o meu apartamento, cada vez mais procurando também crescer. Eu estava procurando um emprego fixo e nada. Eu ia de entrevista em de entrevista. Talvez você também se identifique com isso. Até que Deus tratou comigo e Ele faz o que Ele quer, na hora em que Ele quer, do jeito que Ele quer e através de quem Ele quiser. Então, eu parei com as vendas externas. Eu comecei com a venda direta, depois de porta em porta, depois de ser sacoleira, aí também eu tive a minha loja. Deus me honrou de uma forma extraordinária. Fazia coisas por mim e vendas por mim que eu não acreditava. Eu creio no testemunho de semeaduras e colheitas, porque eu tenho vivido isso, coisas extraordinárias na minha vida. Mas voltando à moradia, pastor, eu fui morar num apartamento novo. Foi um presente de aniversário que Deus me deu. Quando eu fiz 21 anos de idade, eu faço aniversário dia 12 de abril. No dia 9 de abril, Ele me deu o presente. Eu faço dia 11, já fica sabendo aí. Foi nesta data que assinei a documentação. Sempre fui muito feliz neste apartamento. Então, durante 5 anos, ela pagou o seu apartamento, Deus a honrou. Ela tinha paz de espírito neste lugar, até que Deus deu um apartamento maior. Diz ela, pastor, um apartamento maior e mais chique. Há 5 anos atrás, eu entrei no meu apartamento novo, que Deus me deu as chaves e eu paguei. Hoje ele está completamente quitado. Mas agora eu estou morando num apartamento maior. E aí eu pensei com Deus, que coisa maravilhosa, Deus é tremendo. E ela, nesta igreja, vendo tudo que está acontecendo aqui, inspirada por tantos testemunhos de doação, inclusive do colégio, ela pensou, mas como eu posso ter 2 apartamentos se a minha igreja está em construção? Como eu posso ter 2 apartamentos se a minha igreja está em construção? Precisando de recursos para concluir uma obra tão linda. Meu coração se encheu de alegria e ela decidiu, vou entregar meu apartamento anterior na Casa do Tesouro. Queridos, eu confesso para você, eu não tenho a fé dessa irmã. Eu estou contando esse testemunho pela 4ª vez. E eu sei que ela agora está nesse culto. Eu não tenho a fé que essa irmã tem. Ela tem uma fé que me inspira, que me ensina. Jesus, quando ele estava em Israel, ele encontrou um homem que tinha tanta fé, que ele disse, eu nunca vi em Israel tamanha fé. E eu sou pastor dessa igreja, e eu tenho visto muitos testemunhos, mas a fé dessa irmã me saltou os olhos. Porque eu quis gerenciar a oferta dela, olha eu. Falei assim, falei pelo pastor Conrado para ele falar para ela e depois eu mesmo falei. Irmã, faz o seguinte, esse apartamento novo que a irmã mudou, está quitado? Não. Falei, então faz o seguinte, você vende o antigo, você pega, quita o novo, e aí você dá a sua oferta para a igreja. Aí você fica com o apartamento dado. O que sobrou você dá de oferta. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, a história que eu tenho, o Deus que eu tenho, o que Ele fez por mim, eu não posso dar o que sobrou para o meu Deus. Eu entendi. Ela pregou para mim. E é por isso que eu preciso contar essa história. Porque talvez você esteja aí, patinando. E está precisando de uma história como essa, porque por vezes a gente pensa assim, não, mas um irmão que deu um colégio como esse, é porque ele tem muito mais. Você sabe por que esse lugar é tão inspirador e tão abençoado? Por quem tem histórias como essa. Isso aqui é terra de milagre, porque as pessoas têm tido as suas vidas transformadas neste lugar. Então, elas semeiam onde vidas descem as águas em 250 pessoas. Onde no final de cada domingo, 100 pessoas aceitam Jesus. Onde casamentos são transformados. O mundo destrói e a igreja reconstrói. Então, ela só me pediu para que eu não falasse o seu nome. E para manter a integridade de cada pessoa, assim,
a gente tem contado o milagre, dado glória a Deus, e sabemos que isso edifica a vida das pessoas. Se Deus pedir, faça, porque Deus é Deus que sustenta. Amém? Glória a Deus.